Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de Mallory, a continuação de Caixa de Pássaros. E se existia ou não a necessidade desse livro ser lançado. Pelo menos na minha opinião. Bom, Mallory foi um livro que eu li completamente sem nenhuma expectativa. Não era um livro que eu estava querendo ler, não era um livro que estava na minha lista de desejados, não era um livro que eu estava esperando, sabe? Então eu li completamente sem expectativa. O que por um lado foi muito bom, porque o livro não é para quem curtiu a maneira como Josh Malerman encerrou Caixa de Pássaros. Esse livro ele escreveu para aquelas pessoas que precisavam de um encerramento na história, que precisava de um final fechado. Eu, como não sou muito adepta de finais fechados, eu gosto muito de quando o autor, principalmente em livros de suspense e terror, ele termina com um final aberto e deixa que a gente fique pensando o que aconteceu com os personagens, o que você faria no lugar do personagem. Eu gosto muito mais quando é assim, a não ser que o final seja muito bem escrito. Aqui a gente vai acompanhar a Mallory, o Tom e a Olivia 10 anos após o final de Caixa de Pássaros. E logo no começo a gente tem uma ação absurda. Parece que uma das criaturas invadiu a escola para cegos onde eles estavam. E a Mallory acaba fazendo algumas descobertas que são muito tensas e que transformam completamente a maneira com a qual ela lida com esse novo universo. Lembrando que as criaturas não são animais, não são nada que possa ser explicado. Em nenhum momento a forma dessas criaturas é explicada de maneira coerente. A gente tem algumas pessoas falando a respeito e tudo, mas ninguém sabe exatamente o que são, nem como são, e nem por que chegaram, e nem o que elas querem. Isso não fica claro em nenhum momento. Mas a gente acaba descobrindo que algumas criaturas têm alguns outros poderes, pelo menos é o que a Mallory coloca na cabeça dela, o que a torna cada vez mais paranoica. Ela é extremamente paranoica. Ela é o tipo de pessoa que eles falam que vive pela venda, né? Ela não vive. Ela precisa da venda. Se ela não tiver a venda, ela não vai se sentir segura em nenhum momento. Lembrando que o Tom e a Olivia nasceram nesse universo, né? E só um deles é filho dela. A outra criança ela adotou porque a mãe enlouqueceu, né? Então ela adotou a criança e ela criou essas crianças para viverem nesse universo. Então eles têm meio que um radar interno. Eles têm uma qualidade auditiva absurda porque ela meio que criou eles para não confiarem nos olhos, então eles escutam muito mais do que um ser humano comum. Eles conseguem identificar o que é cada ruído, inclusive eles sabem o barulho que as criaturas fazem quando estão próximos. Aí, até que um dia aparece um homem na porta do lugar onde eles estão. Eles fogem da escola para se proteger do que aconteceu naquele lugar e eles vão parar dentro de um daqueles acampamentos e que tem várias cabines e tudo, e eles vão ficar ali durante os próximos anos, né? Na verdade, eles ficam 10 anos ali. Eles saem da cabine da escola. Eles saem da escola para cegos mais ou menos um ano depois que eles chegaram, e os outros anos, né, que a história se passa, eles ficam nesse acampamento. E a Mallory criou todo aquele sistema que ela já tinha na casa, das cordas, né, para eles se guiarem pelas cordas, o que é grama, o que é caminho, e ela fez tudo isso. Ela manteve tudo isso. E, gente, ela é irritante. Porque quando chega esse homem, ele fala que eles estão fazendo um levantamento dos sobreviventes e que existe um trem. Que é a única forma segura de se viajar nesse novo mundo, porque você não precisa realmente enxergar para dirigir um trem. O trem vai seguir o trilho e beleza. Só que ela não quer escutar de maneira nenhuma, ela acha que o homem tá louco e as crianças acabam pedindo pro cara deixar todas as informações que ele tem ali na porta do acampamento. E são essas informações que vão mudar tudo a respeito dessa história e vão transformar o que para mim era perfeito em algo mediano. Não é um livro que empolga, não é um livro que
que traz grandes revelações, né, para justificar a sua construção. É um livro que está com uma avaliação baixa até para um livro que foi anunciado e foi tão esperado por muita gente. E eu compactuo com essas pessoas quando eu digo que não é necessário. Não era necessário, ele não trouxe grandes coisas. Mas para quem precisava do final da história, para saber o que aconteceu com eles, para saber como a Mallory e as crianças estão e o que vai acontecer depois, é perfeito. Para você que precisou, né, que quis muito um final para essa história, você vai amar esse livro, de verdade. Ele vai trazer algumas coisas que ninguém estava esperando. Ele vai mostrar que existe uma maneira de viver nessa sociedade sem ser pela venda. Ele vai mostrar o que os filhos da Mallory são capazes. Ele vai trazer muita coisa relevante, mas só se você precisa dessas informações. Se não for algo que você estava buscando, que você estava esperando, ele não vai agregar absolutamente nada na sua vida. Então, fica a seu critério, se você acha que deve ler ou não. Certo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo e tchau.